E eu já peço que você deixe seu like aqui no vídeo, comente e... Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Bortolã e no vídeo de hoje a gente vai ver as derivadas das funções exponencial e logaritmo. Para terminar essa série de derivadas de funções elementares, então nós vamos fazer o vídeo de hoje, eu vou deixar aqui na descrição mais dois vídeos, que é os vídeos das derivadas das funções potências e raízes e do seno e do cosseno. Então você dá uma olhadinha nesses vídeos para ver a derivada de todas as funções elementares, certo? Então, para o vídeo de hoje, a gente já vai começar e eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Beleza? Então, vamos começar lembrando um pouco algumas coisas que a gente vai precisar para fazer esse vídeo. A primeira delas é, de novo, lembrar o que é uma função diferenciável num ponto x. Ou seja, ela é diferenciável em x se esse limite aqui, de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero, existe, e quando isso acontece, a gente chama esse limite de f' de x, que é o que a gente chama de derivada da função f no ponto x. A gente também vai precisar lembrar um limite que segue como uma consequência do segundo limite fundamental. E o limite que a gente vai precisar para hoje é esse aqui. É o limite de u tendendo a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, isso dá o número e. Se você não lembra do segundo limite fundamental ou nunca viu esse limite sendo calculado usando o segundo limite fundamental, vou deixar o link na descrição para o vídeo que eu fiz sobre o segundo limite fundamental, certo? E nós vamos precisar também usar uma propriedade das funções exponenciais, que é a elevado a x mais y é igual a elevado a x vezes a elevado a y. Mais para frente eu falo também que a gente vai precisar de algumas propriedades do logaritmo. Mas, por enquanto, vamos lá calcular a derivada da função f de x igual a elevado a x. Função exponencial de base a, aqui a gente vai pegar um número positivo com a diferente de 1, que é o conjunto dos números para os quais a gente define a exponencial naquela base, certo? Então a gente precisa calcular o limite de h tendendo a zero, de f de x mais h, menos f de x sobre h, certo? Então, a gente vai ficar com o limite de h tendendo a zero, f de x mais h, então a gente ficou com a elevado a x mais h, menos a elevado a x sobre h. E aqui eu já vou usar a propriedade que eu mencionei agora há pouco, que isso é a elevado a x vezes a elevado a h. E a gente tem um a elevado a x que é comum aqui, e eu vou colocá-lo em evidência. Então, eu vou ficar com o limite de h tendendo a zero, de a elevado a x, que multiplica a elevado a h menos 1 sobre h. Esse limite aqui também é uma consequência do segundo limite fundamental. O link está na descrição para você ir lá dar uma olhada. E esse limite aqui, quando h tende a zero, é ln, o logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, de a. Então, isso aqui ficou a elevado a x ln de a. Certo? Então, a derivada da nossa função exponencial a elevado a x ficou a elevado a x ln de a. Um caso especial é quando o a é o próprio número e, o número neperiano. Por quê? Porque aí a gente fica com a derivada. Então, se a f nossa aqui é o e elevado a x, a derivada, pelo que a gente acabou de calcular, é e elevado a x ln de e.
mas ln de e é 1. Né? O logaritmo natural do e é 1. Então, isso aqui ficou e elevado a x. Ou seja, a derivada da função exponencial de base e é ela própria. Quando a base é diferente, a gente tem esse fator ln de a multiplicando, não se esqueça. Certo? Então, agora, uma vez que a gente calculou a derivada da função exponencial, a gente pode passar e calcular a derivada da função logaritmo. E eu vou calcular também já no logaritmo na base a. Certo? Aqui, de novo, o a, um número positivo, e diferente de 1. E para cá nós vamos precisar lembrar algumas coisas. A primeira delas é a mudança de base. Ou seja, o logaritmo na base a de x nada mais é do que o ln de x sobre o ln de a. Então, aqui é a mudança de base do logaritmo. Certo? A gente vai precisar de outras propriedades do logaritmo que eu vou falando à medida que a gente for fazendo a conta. Então, a gente quer calcular a derivada da f. Então, de novo, a gente sabe que a gente precisa calcular o limite de h tendendo a zero. E f de x mais h menos f de x sobre h. Então, a gente ficou com o limite de h tendendo a zero. E aqui nós ficamos com o logaritmo de a de x mais h menos o logaritmo a de x sobre h. Certo? Então, propriedade de logaritmo, o logaritmo na base a de b menos o logaritmo na base a de c, a gente sabe que é o logaritmo na base a de b sobre c. Então, aqui a gente vai usar isso e vai escrever que isso é o limite de h tendendo a zero do logaritmo na base a, aqui ficou x mais h dividido por x. Tudo isso sobre h. Então, essa propriedade nós já usamos. E aqui eu já vou escrever duas coisas diferentes. Aqui eu fiquei com o limite de h tendendo a zero de logaritmo. Vou escrever assim, esse dividido por h eu vou colocar como 1 sobre h, e eu fico com o logaritmo na base a. Aqui vejam, x sobre x dá 1 mais h sobre x. E esse h que está na frente do logaritmo, a gente lembra que c logaritmo de a na base b, esse c que está multiplicando passa para dentro do logaritmo como expoente. Então, isso é logaritmo na base a de b elevado a c. Então, a gente vai usar isso aqui nesse limite e vai escrevê-lo como limite de h tendendo a zero de logaritmo na base a de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Certo? Então, aqui vou usar essa mudança de base e esse logaritmo fica limite de h tendendo a zero do ln de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h dividido pelo ln de a. ln de a é uma constante, a gente sabe que isso sai do limite, então isso fica 1 sobre ln de a do limite de h tendendo a zero de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. E a gente precisa, então, resolver esse limite aqui. Então, vamos escrever ele aqui numa lousa em branco. Então, a gente ficou com f' de x igual a 1 sobre o ln de a do limite de h tendendo a zero de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. E para fazer isso, eu vou fazer uma mudança de variável no limite aqui. Vou chamar de o h sobre x. Então, a gente vê que quando o h vai para zero, o u também vai para zero.
E o h nada mais é do que o u vezes x. Então, quando a gente fizer essa mudança aqui no limite, eu fico com essa constante do jeito que ela está, 1 sobre ln de a. E agora eu quero escrever esse limite na variável u. Opa, aqui ficou um ln que eu esqueci, né? Vejam que tem aqui eu esqueci também. Vamos fazer essa correção aqui. Aqui ficou ln de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h, né? Tinha esse ln, não pode sumir. E aqui, então, ficou o ln aqui ficou o ln 1 mais... Bom, o h sobre x é o que a gente chamou de u, e ficou 1 sobre h, então é 1 sobre o x. Bom, mas esse 1 sobre o x a gente escreve como 1 sobre ln de a, limite de u tendendo a zero, ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u, elevado a 1 sobre x, porque 1 sobre x vezes 1 sobre u é 1 sobre o x. E esse 1 sobre x, que está como expoente dentro do logaritmo, pela mesma propriedade que a gente já viu, sai para fora do logaritmo multiplicando. Então, sai um 1 sobre x aqui, que é uma constante com respeito à variável u, então é uma constante que eu posso tirar do limite, então eu fico com 1 sobre x ln de a, limite de u tendendo a zero, do ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u. E esse limite que está aqui dentro é o que a gente viu lá nos lembretes, que é 1 mais u elevado a 1 sobre u, quando u vai para zero é e. Como a função ln é contínua, é só calcular o limite do que está dentro, então esse limite aqui de dentro é e como a função logaritmo é contínua, a resposta para isso é ln de e sobre x ln de a. Então, a gente vê que ln de e é 1, então a resposta foi 1 sobre x ln de a. Então, a derivada da função log a é 1 sobre x ln de a, certo? Então, aqui também o caso especial, quando o a é e, a gente tem que a derivada, se a f, então, é a função ln de x, a derivada dela é 1 sobre x ln de e, mas o ln de e é 1, então a gente fica com 1 sobre x. Aqui, lembrando que o domínio da função logaritmo é o conjunto dos x positivos. Então, aqui, tanto aqui no caso a igual a e, quanto no caso geral, a gente só está considerando x positivo, que são os pontos do domínio da minha função logaritmo. E com isso a gente encerra a derivada, o cálculo da derivada das funções elementares.